Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo, que a doce paz de Cristo repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, nesta tarde de domingo tão abençoada por Deus. Em nome de Jesus, graças a Deus, por Deus ter nos dado e vem nos dando a cada dia ricas oportunidades para nós orarmos, entrarmos na presença dEle através da nossa humilde e simples orações. Oraremos ao nosso Deus mais uma vez e com toda certeza, amado e querido ouvinte, receberemos deste Deus tão maravilhoso o grande livramento. Porque escrito está: eis que bem sei os pensamentos que eu penso de todos vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isto é lindo, isto é maravilhoso, amado e querido ouvinte, quando nós colocamos perante este Deus tão maravilhoso a nossa fé, a nossa confiança. E você crê? Eu te pergunto nesta tarde, você crê que você receberá o grande livramento de Deus? Você crê que a tua casa, a tua família, você crê que Deus dará, Deus entrará com providência, cortará todos os laços do adversário e dará o grande livramento? Se você crê, ore conosco, com toda certeza, sem sombra de dúvida, a vitória será grande, até porque as bênçãos do nosso querido Deus é somente para aqueles e aquelas que nele crê. Pois bem, antes de orarmos, quero trazer aqui alguns versículos da palavra de Deus, as maravilhas que Jesus realizou através da crença, da fé, da perseverança do homem e da mulher para com o Senhor. Se nós vermos as Escrituras Sagradas, que Deus fez coisas tremendas na vida das pessoas quando elas creram. Glória a Deus. Aqui em Glória a Deus, no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo de número, glória a Deus, 8, o versículo de número 14 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Glória a Deus. É isto, o papel da amada e querida igreja de Jesus aqui na terra. Glória a Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios e orarmos uns pelos outros, glória a Deus, para que em nome do Senhor Jesus Cristo
nós venhamos tomar posse das bênçãos e promessas dele em nossas vidas. Então, se você crê, porque tudo é possível ao que crê, ore conosco e creia tão somente que agora mesmo Deus entrará com providência e realizará a grande obra e dará o grande livramento. Graças a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós entramos, ó grande Deus, mais uma vez em Tua presença. Queremos, em primeiro lugar, de que todas as coisas agradecermos ao Senhor, ó Deus, por este dia maravilhoso, por esta tarde maravilhosa, por esta tarde de bênção, por mais um dia de livramento, mais uma tarde de livramento, mais uma tarde de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó grande Deus, que sonda todas as coisas, que conhece tudo, Senhor. O Senhor sabe, conhece todas as coisas, glória a Deus, sondas de longe conheces nossos pensamentos, sonda nossos corações de longe. Ou seja, antes de pensarmos, antes de interagirmos, o Senhor já sabe de todas as coisas. É por isso que nós a Ti te clamamos, te pedimos, ó grande Deus. Mais uma vez, as Tuas bênçãos, a Tua presença se faça presente em nosso meio, se faça presente mais uma vez para derrubar por terra todas as muralhas. Se faça presente mais uma vez para, ó Deus, queimar, destruir as obras do diabo, os seus planos, os seus projetos malignos, satânicos, diabólicos, contra esta obra, contra nossas vidas, contra os ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa entrar com providência mais uma vez, ó grande Deus, para queimar, destruir, repreender todas as obras do diabo, porque escrito está que nesta peleja não tereis que pelejar, porém eu, o Senhor, pelejarei por vós, e eu creio no que está escrito em tua palavra. Eu creio que é o Senhor quem guerreia, quem peleja. Ó Deus, pelas nossas vidas, é o Senhor. Até porque, ai de nós, se não fosse a tua presença, a tua misericórdia sobre nossas vidas, nossa casa, nossa família. Grande Deus e Pai, o Senhor que vai em nossa frente, como a espada desembainhada na nossa frente, cortando, dissipando, lançando fora a cabeça das víboras, das serpentes e cascavel. Grande Deus, que se encontram à espreita, à beira do caminho, toma frente, ó Deus. Eu me lembro, ó Deus, das 3 emboscadas que o rei da Síria, Ben-Hadad, armou contra o rei Jorão de Israel. Ele havia, claro, investigado
e havia chegado ao conhecimento do rei da Síria que o rei de Israel passava por aquele lugar, por aquele caminho. Então o rei da Síria, querendo invadir Judá, querendo invadir Jerusalém, querendo invadir a terra de Israel, glória a Deus, ele precisava primeiramente prender o rei de Israel, glória a Deus, para que através da sua prisão ele viesse exigir alguma coisa de Israel. Mas Deus, na época do profeta Eliseu, o rei Ben-Hadad de Israel, glória a Deus, armou a primeira emboscada com seu exército. Ele tinha certeza que teria sucesso, mas quando ele armou aquela emboscada, o Deus de Israel, que revela o oculto, que revela o escondido, até os pensamentos dos homens, este Deus revela. Até os pensamentos dos homens, ele traz à luz da revelação aqueles que se encontram em comunhão com o grande Deus Pai, com o grande Deus Filho, com o grande Deus Espírito Santo, que são uno para a glória de Deus. Então o Espírito Santo revela a Eliseu para procurar depressa o rei Jorão em Samaria, que na época era a capital de Israel. Vai, diz a ele que em tal lugar ele não use de passar, porque lá o rei da Síria estão lá, armaram contra ele uma emboscada. Porém o rei Jorão mandou investigar e com certeza estava lá o rei da Síria com seu exército para pôr a mão e prendê-lo. Glória a Deus. E ele não passou porque Deus o despertou. Glória a Deus. Então o rei da Síria, vendo que a primeira emboscada ali não deu certo, ele armou a segunda emboscada. Glória a Deus. Também Deus revelou mais uma vez ao seu servo, ao profeta Eliseu, para procurar a Jorão e avisá-lo para não passar, porque mais uma vez havia ali um laço, uma armadilha, uma emboscada contra ele. E ele não foi, e o laço foi cortado. Então o rei da Síria armou mais uma vez, a terceira vez, e mais uma vez Deus revela, e o rei Jorão não passa naquele lugar, e porém o rei da Síria não pôde pôr a mão nele. E assim que o nosso Deus trabalha, nosso Deus que revela o oculto, nosso Deus que revela o escondido, grande Deus e Pai. Dessa faça descer, ó Pai, os mantos das divinas revelações do Teu Espírito Santo para a edificação da Tua obra, para a edificação da Tua igreja. Ó, decanta labaia, porque o Deus que nós servimos, Ele está vivo, Ele fala ainda, Ele revela ainda, Ele liberta, Ele sara, Ele cura, Ele transforma, diferentemente dos lobos devoradores, diferentemente dos mercenários. Grande Deus e Pai, que em cima dos seus púlpitos tem pregado um Deus morto, um Deus que não faz nada por ninguém, porém nosso Deus, glória a Deus, Ele fará muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos, Ele faz muito mais. É este Deus que eu creio, que clamamos e Ele responde, porque os seus ouvidos
não se encontram tampados, agravados, para que não venha nos ouvir. É este Deus que eu creio, que a Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno. Ela crê no Deus que está vivo, no Cristo ressurreto, não no Cristo morto. Glória a Deus, o Deus que quebra o arco, que corta a lança e que queima os carros dos inimigos no fogo e dá o grande livramento. Ó Deus, nos dá força. Ó Deus e Pai, nos fortalece. Vivemos em dias maus, em tempos difíceis e trabalhosos, onde os homens são egoístas, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados e soberbos, e mais amantes dos prazeres carnal, profanos e mundanos, do que amigos de Deus. Afasta-te desses tais, afirma o Senhor da Igreja, o Cristo ressurreto, que o papel da Igreja de Jesus, glória a Deus, o papel da Igreja de Jesus, que Ele mesmo a comprou, pagou um alto preço pelo seu sangue, que fora derramado ali no alto do Gólgota, ali na cruz do Calvário, para que todo aquele, aquela que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Senhor que zela e vela pela sua igreja fiel, a igreja que tem obedecido a sua palavra, porque desde o início, desde a criação, Deus sempre exigiu a obediência à tua palavra. Grande Deus, nós vemos nas Escrituras Sagradas, ó Deus, que terrível consequências ocorreram na vida daqueles que usaram de desobedecer a tua palavra para dar ouvido ao espírito enganador e mentiroso que é o diabo. Senhor, glória a Deus, se de um lado há o Pai da verdade, do outro lado se encontra o pai da mentira. Grande Deus, como no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 44, Jesus falando aos hipócritas, aos invejosos e os endemoniados fariseus. Vocês têm por pai o diabo e ao mesmo tempo vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, e o pai da mentira, Jesus estava falando do diabo, que os fariseus, a liderança religiosa, reverenciava mais a mentira, o engano, o orgulho próprio, a soberba, a ganância, do que a verdade, o amor, a comunhão uns para com os outros, em nome do Deus vivo de Israel. Grande Deus e Pai, como já disse, o egoísmo, a ganância, os homens são egoístas, ignorantes, arrogantes e blasfemos, desobedientes, etc. E Deus não pode estar no ministério de um homem deste. Ele pode cuspir fogo para todo quanto é buraco. Glória a Deus, vestir capa de ovelha de santidade, que não adianta, porque Deus requer de nós o amor um para com os outros, a comunhão e a oração,
uns pelos outros, nesta unidade, clamando, suplicando, buscando a presença de Deus, Deus estará presente, porque quando nós nos reunimos na presença dEle, no nome dEle, Ele se fará presente e dará vitória em nome de Jesus Cristo. Este é o Deus maravilhoso. Grande Deus e Pai, responde, Senhor, nossa pequena e humilde e simples orações. Desta oração te apresento, ó Deus, nossa querida igreja pentecostal. Deus é eterno, opera maravilha, cura em nosso meio, salva, Senhor, em nosso meio, liberta, entra com teu poder, entra com providência, para trazer à luz da revelação divina as obras do diabo, seus projetos, seus laços, suas armadilhas, aquilo que se encontra oculto, escondido e camuflado. Grande Deus Jeová, faz a obra tremenda, faz a obra, ó grande Deus e Pai, porque nós clamamos no nome do teu Filho amado, aquele que o enviaste, o Senhor o enviou para que por intermédio dele nós venhamos alcançarmos a cura, para que por intermédio de Jesus nós venhamos alcançar a libertação, para que por intermédio de Jesus nós venhamos alcançar a bênção, as promessas de Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus, está escrito em tua palavra que a tua mão está estendida e os teus ouvidos atentos à nossa pequena e humilde e simples orações. Alcança este amado e querido ouvinte que também se encontra orando conosco, crendo, meu Deus, que o Senhor, com providência na sua vida, portas se abrirão. Não importa que tipo de porta seja, que esta pessoa se encontra pedindo ao Senhor. Se é, ó Pai, uma porta da cura, ó grande Deus, o Senhor tem o poder para abrir, como também tem o poder para fechar. Alcança este ouvinte que tem orado conosco, que tem pedido a cura da sua enfermidade. O Senhor tem o poder para entrar agora mesmo com providência, fechar a porta na vida dele, para as doenças, para as enfermidades, e abri-la, escancará-la, para a cura, para a saúde, em nome de Jesus. Fecha a porta da parte do maligno e abra, escancara a porta da parte de Deus, o nosso Pai. Esta é a confiança que nós temos no Senhor. Ó Pai poderoso, todo laço de morte que foi armado, laços de morte, armadilhas, espíritos de mortes, assassinos, ó Pai, contra a vida desta pessoa, para ceifar sua vida, entra agora e dás o grande livramento para a vida desta pessoa que tem orado conosco. Esta oração do grande livramento, eu creio que já entraste com providência e já estás agora mesmo dando o grande livramento, porque esta é a fé que nós temos no Senhor. Grande Deus Todo-Poderoso, o Senhor que não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns, ao contrário, Ele é paciente com todos vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, tenham a vida eterna. Grande Deus e Pai, porque Deus
nos amou de tal maneira para que, através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, nós sejamos abençoados em todas as áreas das nossas vidas, porque Ele fará o impossível tornar possível, desde que nós venhamos crer. Grande Deus, os cultos convertidos em campanhas que prosseguem a nossa querida e amada igreja. Deus é eterno. Entra, Senhor, entra com a tua cura, entra com a tua libertação, entra com providência, realizando a tua grande obra. Vivemos em dias maus, em tempos difíceis e trabalhosos, crises, fortes crises de sinceridade para contigo. Ó Pai, quando o amor de muitos já se esfriaram devido à iniquidade, devido ao pecado, à pornografia, ó Deus, o pecado do egoísmo, da inveja, toda sorte de pecados, ó Deus, que tem feito com que um homem e a mulher se distanciem do Senhor e fique longe da tua presença, porque o pecado, ele cria uma divisão, o pecado, ele cria uma muralha, o pecado, ele cria uma barreira que impede da oração do homem e da mulher chegar a Deus. Mas se houver arrependimento e humilhação diante de Deus, Deus manifestará o seu poder, o pecado do homem e da mulher serão perdoados e mais uma vez Deus o encherá do seu Santo Espírito, até porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que em espírito, em verdade, procuram entrar na presença de Deus. Grande Deus e Pai, confirma, Senhor, o teu agir tão maravilhoso, ó Deus, nesta tarde de bênção, Senhor. Confirma o teu trabalho, entra com providência, confirmando agora mesmo, ó Deus, a grande vitória. Ó Deus, entra com providência e repreender agora mesmo, ó Deus, toda a obra do diabo. Vai queimando e destruindo agora os espíritos, as entidades malignas, espíritos de inveja, de olho grande. Ó Pai, que tem interagido com a pessoa e tem prendido ela, escravizado ela, amarrado ela, que não tem deixado esta pessoa prosseguir com seus sonhos não se realizam, as portas não se abrem, e quando se abre é só uma porta de escape. Agora, este espírito imundo da vida desta pessoa que tem orado conosco, esta oração do grande livramento, toda a obra, Pai, do diabo, toda a obra investida contra esta pessoa, ó Deus, para destruir a sua vida, para pôr nela uma certa enfermidade, uma certa doença, ó Deus, uma obra maligna contra a casa dela, contra a família dela, contra o seu ente querido, ó Deus, obra maligna para que os problemas venham surgir na vida desta pessoa, a ponto de ela se entristecer e se abater de tal forma de pensar que Deus não existe, que não há um Deus, porque se houvesse um Deus de verdade, ela não estaria passando por esse processo,
por este sofrimento que ela se encontra enfrentando, que ela se encontra passando. Sabemos, ó Pai, que Satanás tem trabalhado de forma muito terrível para distanciar o homem de Jesus, o homem de Deus, grande Deus e Pai, devido ao pecado, os enganos, as mentiras, a dureza de corações, porque as pessoas que agora mesmo estão passando por tantos processos difíceis, tantos problemas difíceis na sua vida. Ó Deus, agora seria o momento, seria a hora desta pessoa crer, desta pessoa acreditar, colocar em Deus a sua fé, se levantar, se erguer e buscar a presença de Jesus para a sua vida. É o momento que elas mais desprezam a Deus. Senhor, porque nesse momento de adversidade, de luta, de batalhas e peleja, Satanás coloca na mente dessas pessoas: olha aí, Deus não existe. Glória a Deus. Está amarrado, Satanás. Sai da mente, sai da vida desta pessoa. Te repreendemos agora, espírito do engano, espírito da mentira, que tem levado centenas, dezenas de pessoas ao engano, à mentira, a endurecerem os seus corações à pessoa de Jesus, porque o Senhor quer dar a vitória, o Senhor quer libertar, o Senhor quer sarar, quer curar, quer dar a grande vitória, mas que para isto aconteça é necessário que o homem creia, porque se nós cremos, nós receberemos tudo que Jesus conquistou ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Mas se não crermos, não receberemos nada, até porque sem Cristo nós não podemos nada. Ó grande Deus, nos ajuda a crermos mais, a acreditarmos mais, a exercermos mais a nossa fé. Ajuda esta pessoa que tem orado conosco a crer mais, a acreditar mais em Ti, ó Senhor, para que as portas se abram, para que elas recebam em todas as áreas da sua vida o grande livramento. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado pelo ar que respiramos, pelos pés, as pernas que nos desce para caminharmos, para estarmos no Teu tabernáculo, no Teu templo, para estarmos na Tua presença, pregando Tua palavra, anunciando o Teu reino, a voz, ó Deus, para orarmos, as mãos para trabalharmos, enfim, uma mente perfeita para raciocinarmos, para pensarmos que Jesus Cristo, somente Ele, é o nosso único, é o suficiente Salvador, e não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo, o Cristo ressurreto. Não há outro Senhor, não há outro Deus, a não ser o Senhor. Ó grande Deus e Pai, mas que para Cristo entre com providência em nossas vidas, em nosso lar. Nós temos que se despojarmos do velho homem. A mulher tem que se despojar da velha mulher, crer, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Tirar do seu coração a idolatria, tirar do seu coração, da sua mente, adorações a outros deuses, como escrito em Salmo 115, o versículo 4 em diante. Os deuses deles são obras feitas por mão do homem. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não mãos, e pés, mas não anda, nariz, mas não cheira. Para Deus tem garganta, mas nenhum som sai da sua garganta.
e torne semelhante a eles todos que confiarem neles, que se prostrarem diante deles e prestarem cultos a eles. Estarão mortos como eles. É espiritual na presença de Deus. Porque a idolatria distancia o homem de Jesus. A idolatria distancia a mulher de Jesus e ele não terá parte com Jesus, ela não terá parte com Jesus, enquanto não se despojar do velho homem, da velha mulher, idólatra, e se converter de verdade à pessoa de Jesus, para serem salvos, libertos e transformados, abençoados pela mão amiga do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela tua cura, meu Pai. Obrigado pelos livramentos, das bênçãos extraordinárias que o Senhor tem concedido a nós, dias após dias, horas após horas, momento após momento. Falta a palavra para sabermos como agradecermos ao Senhor. Ó grande Deus poderoso, inclina os teus santos ouvidos e ouve a nossa pequena e humilde orações, Deus de justiça, que faz justiça por esta obra, justiça e juízo em prol desta obra, destruindo, quebrando, queimando, ó Pai, e lançado fora as obras dos invejosos, do diabo maligno Satanás, com seus abertos nesta obra, seus planos não esperarão, não terão êxito, que eles preparam contra esta obra. Deus Santo e Poderoso, toma frente nesta tarde, estende as tuas mãos, vai queimando agora as obras do engano de Satanás, vai queimando agora as obras dos adeptos e adeptas de Satanás contra esta obra, cerca por detrás e por diante, se faça presente em nome de Jesus. Alcança a vida deste amado ouvinte, sua casa, seu lar, sua família, ó Pai, porque escrito está que se crermos, seremos salvos, nós e a nossa casa. Se este ouvinte crê em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, será salvo tu e a tua casa, mas para isto tem que crer. Glória a Deus nas alturas, grande canta labaia. Ó grande Deus e Pai, toma em tuas mãos o corpo de membro da igreja pentecostal, Deus é eterno. Levanta, fortalece, faz graça, porque tu és Deus e está vivo e opera com os teus sinais, prodígios e maravilhas. Te apresento também o corpo de obreiro da igreja pentecostal, Deus é eterno. Levanta com muita unção, põe a palavra no abrir e fechar da sua boca. Levanta os obreiros com muita unção e autoridade. Grande Deus e Pai, que não venha se conformar com este mundo tão terrível, porque a amizade do mundo é inimizade. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem é amigo do mundo, não pode ser servo e serva de Jesus, de Deus, não pode, porque a amizade do mundo afasta o homem e a mulher da presença de Jesus. Eles não terão nada de Jesus, não terão nada de Deus, porque são amigos do mundo. O mundo passa da sua concupiscência para Deus, e aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Grande Deus, porque nós não podemos ir a Baal, a Deus e ao mundo,
É uma coisa ou outra, é uma escolha que nós temos que fazer. Descermos de cima do muro e servir somente a Deus, somente a Jesus. E mais ninguém, porque foi ele e não outro, que ali no alto do Gólgota pagou um alto preço, dando a sua própria vida para resgatar a nossa, para nos libertar. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não adianta, não tem outra porta, não tem venda, não tem atalho. É somente ele. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém, não adianta, ninguém vai ao Pai sem primeiro não passar por Jesus, por ele. E os idólatras não passarão por Jesus, mas também não serão salvos, não chegarão aos céus. Glória a Deus, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e seus milhares e milhões de anjos. Mas aqueles que me negarem na terra, diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e seus milhares e milhões de seus santos anjos. Temos aqui na terra que confessarmos a Jesus Cristo como nosso único e o suficiente Salvador. Não é depois da morte, não. É enquanto estivermos vivos, é enquanto o homem e a mulher viverem em cima desta terra, tem que confessar Jesus Cristo como o seu único e o suficiente Salvador para serem salvos. Porque após a morte, segue-se o grande juízo e lá não haverá misericórdia. A misericórdia de Deus é enquanto o homem vive nesta terra, a mulher vive. Após a morte, segue-se o grande juízo e a condenação eterna para aqueles que em toda a sua vida não souberam fazer outra coisa a não ser somente negarem a Jesus em cima desta terra. Tem de misericórdia, meu Deus, desses incrédulos que não sabem fazer outra coisa a não ser somente te negar, dizer não para o Senhor. Estende as tuas mãos e opera, Senhor, maravilhas. Vai confirmando agora mesmo a grande vitória. Recebe esta pequena e humilde e simples orações, toma esta obra em tuas mãos, opera com explosão de curas, de milagres, porque este é o Deus que nós temos. Dás a vitória, ó Pai, recebe esta pequena e humilde e simples orações. Recebe também a oração dos ouvintes, a oração da tua igreja. Continua conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, olha, que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde de bênção, em nome de Jesus. Quero trazer um alerta para todos, em nome de Jesus, um despertamento, alertar a todos, que logo mais, das 18 às 20 horas, o grande culto convertido em campanhas, nossa igreja pentecostal Deus é Eterno, hoje domingo, é uma hora mais cedo, né? É das 18 às 20 horas. O endereço, Comunidade Serra Bonita, conhecida como Serra Feia, por trás da Igreja Católica. Não perca, venham todos receber a bênção, receber o livramento de Deus para suas vidas, para sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, deixe o seu comentário, o seu like, divulgue esta oração para os teus parentes, amigos e familiares. Deus abençoe a todos tenham uma ótima tarde. Quem se despedem de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Fiquem com Deus.